O Lula será entrevistado amanhã pelo Jornal Nacional e ele tem um potencial de destruir o Bolsonaro de tal forma que a campanha pode acabar amanhã mesmo, pessoal. E eu não tô brincando, porque o Bolsonaro ele falhou na entrevista dele no Jornal Nacional na última segunda e agora o Lula vai poder conversar justamente com aquela parcela da população que o Bolsonaro foi incapaz de conseguir trazer para si. E aí, se o Lula fizer isso, o pleito acaba amanhã. Claro que o Lula terá muitas dificuldades na entrevista do Jornal Nacional, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Lula destruirá o Bolsonaro amanhã? Se você quer que isso aconteça, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E a entrevista de amanhã do Lula é uma entrevista que tem muitas expectativas. Primeiro, porque nós já vimos aquilo que o Bolsonaro passou no Jornal Nacional. Foi uma entrevista do Bolsonaro completamente destemperado, ele tentou se controlar ali, mas a força para ele se controlar impediu que ele pudesse agir mais naturalmente e conversasse com a população de um modo mais tranquilo, direcionando a sua mensagem para aqueles que ele precisava fazer. Porque o Bolsonaro, vocês sabem, ele foi naquela entrevista do Jornal Nacional para conseguir conquistar os públicos das classes C e D, que são as pessoas que acompanham a Rede Globo, são as pessoas que assistem a novela Pantanal. E aí vocês vão me dizer, mas o Bolsonaro arrebentou na audiência, muita gente acompanhou. Sim, houve um aumento da audiência regular do Jornal Nacional por causa da curiosidade, porque era o presidente da República, todo mundo queria saber como ficaria o clima do Bolsonaro com William Bonner. E essas pessoas não vão acompanhar, muitas delas, a entrevista do Lula. Só que o público-alvo que o Lula precisa convencer e que o Bolsonaro não conseguiu convencer vai acompanhar a entrevista no Jornal Nacional, que são aquelas pessoas que vão assistir depois a novela Pantanal. E isso o Bolsonaro fracassou. E pelo fato do Bolsonaro ter fracassado, o dinheiro das doações de campanha não está caindo na conta do PL, fazendo o Valdemar Costa Neto ficar em desespero, como eu já fiz um vídeo hoje à tarde, o link está aqui no card para que você possa entender como que a situação do Bolsonaro nessa semana está muito ruim, porque a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional não trouxe o efeito necessário, a própria campanha admite isso, e há também a ação do Alexandre de Moraes contra os empresários que prejudica ainda mais as doações para a campanha do Bolsonaro. E agora, amanhã, nós teremos a entrevista do Lula, que pode destruir Bolsonaro, como você está me destruindo. Se você não estiver inscrito no canal, então eu quero que você se inscreva agora. Porque na entrevista do Bolsonaro, nós vimos que ele não conseguiu tocar em alguns pontos e mostrou desconforto em outros. O primeiro ponto que o Bolsonaro mostrou desconforto foi justamente com a pandemia. O Bolsonaro não se mostrou sensível com as vítimas da pandemia, o Bolsonaro negou que ele tivesse imitado pessoas com falta de ar. Esse foi o principal ponto da entrevista. Depois, as buscas na internet com o Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar dispararam mais de 4.000%, quase 5.000% das buscas naquele dia pelo termo Bolsonaro imitando pessoas com falta de ar. Então ele não mostrou sensibilidade com aquelas pessoas e muito desconforto com a situação posta no Jornal Nacional. É claro que o Lula vai usar isso porque o PT já está usando. Nos últimos dias circulou um vídeo com falas do Bolsonaro e um dispositivo do hospital fazendo o bombeamento artificial de ar. Claro, porque as pessoas na pandemia elas sentiam falta de ar. E as falas do Bolsonaro e no final um encerramento muito impactante falando da quantidade de vítimas e que nós nunca iremos nos esquecer. E de fato é um lado muito emocional e como vocês bem sabem, uma pessoa que perdeu a sua vida pela pandemia impacta outras 100 pessoas. Amigos, conhecidos, colegas de trabalho, familiares. Então todos nós tivemos conhecimento de uma pessoa muito próxima de nós que acabou perdendo a sua vida pela pandemia. E aí a culpa é toda do Bolsonaro e o PT vai jogar essa responsabilidade no Bolsonaro e o Lula vai fazer isso também. Mas não somente nesse aspecto da pandemia que a entrevista do Lula vai ser concentrada, mas em outros pontos como a economia, que o Bolsonaro não quer que isso seja mencionado de modo algum. E é exatamente isso o que o Lula vai fazer. O Lula já tem demonstrado que esse é o caminho para atacar o Bolsonaro, tocar nas partes reais da população brasileira. Aquilo que de fato é importante para a nossa população. Comida, desemprego, economia e inflação. Tudo aquilo que Lula e André Janones já estão falando e provocando arrepios no Bolsonaro. Basta o Lula falar sobre economia, basta o Lula falar sobre o Auxílio Brasil, que é temporário, que o Bolsonaro já dá chiliques. E para você entender tudo isso, eu vou deixar o link aqui no card. O Bolsonaro tem feito de tudo para tirar a discussão desse âmbito real, levar para outras coisas. Começou a falar de STF de novo, depois parou de falar, quis atacar a Janja, começou a falar dos grupos religiosos. Tudo isso para desvirtuar o foco da discussão. E o Lula falou ao longo dessa semana.
Eu não quero entrar em guerra santa, eu não quero entrar em debate desse tipo, não. O que eu quero discutir é emprego, renda e inflação para a população. Justamente os pontos que mais pesam contra Bolsonaro e são os pontos mais importantes do público que assiste corriqueiramente o Jornal Nacional. Então, se o Bolsonaro quis ocultar todos esses assuntos, e ele ocultou todos na entrevista, o Lula estará lá para apresentar e mostrar todos esses pontos no Jornal Nacional, as suas divergências com Bolsonaro, expondo para a população o aumento da inflação, o desemprego, o aumento da fome, todas essas questões que precisam ser colocadas pelo Lula no Jornal Nacional, inclusive para aumentar a politização da nossa população. Porque teve um ponto na entrevista do Bolsonaro com o Jornal Nacional que o William Bonner ele não confrontou, quando o Bolsonaro falou das reformas. Porque a parte econômica foi uma parte que o Bolsonaro passou por cima e a Globo não mencionou. Por quê? Porque a questão econômica une o Bolsonaro com a Globo. Porque ambos são neoliberais. Não estou dizendo que o Lula não seja neoliberal, mas o Bolsonaro e a Globo são muito mais neoliberais do que o Lula. O plano de governo do Lula é tentar fazer o neoliberalismo mitigado com ações sociais. O Bolsonaro não. Então, nesse aspecto, Bolsonaro e Globo, eles convergem. Então, podemos esperar, obviamente, isso, um confronto do Lula com o William Bonner muito mais focado na parte econômica, né? Ou melhor dizendo, a discussão econômica da entrevista do Lula será muito mais forte do que a discussão econômica do Bolsonaro. E o que vocês acham disso? Vai ser bom ou vai ser ruim para o Lula? Coloque nos comentários, quero saber, óbvio, a sua opinião. No meu ponto de vista, o Lula vai ter uma chance aí. Pode ser um limão que ele poderá fazer uma limonada. Porque ao tocar nas reformas, ao falar justamente sobre emprego, sobre renda, sobre inflação, o Lula vai poder discutir, entre alguns elementos, a precarização do trabalho. Ah, porque os índices de desemprego melhoraram no nosso país. A população começou a ter mais emprego. Mais emprego? Mas qual é a qualidade desse emprego? Porque as reformas tiraram direitos trabalhistas. Ao que tudo indica também, pelo que as informações estão mostrando, a fala sobre revogar a reforma trabalhista ficou um pouco de lado na campanha do Lula. Mas ele tem que explicar isso. Porque falar que a população perdeu direitos e ele quer recuperar esses direitos da população é um ponto que toca. Porque a população conseguiu melhorar os seus índices de emprego com pejotização, o trabalho precário. Ora, qual é o emprego que melhorou? Você está ganhando menos, você não tem direito a feriado, 13º, você não tem direito a nada. Então, num primeiro momento, pelo fato de cair um pouquinho na conta, causa um alívio. Mas e depois? E essa é a discussão que o Lula pode fazer. Fora que o Lula também pode falar sobre o Auxílio Brasil de R$600 temporário. E esse é um assunto que o Bolsonaro morre de medo que seja tocado. Bolsonaro não quer lembrar a população que o Auxílio Brasil ele vai até o mês de dezembro. É uma realização do governo ter feito o Auxílio Brasil, mas o Bolsonaro não menciona. E ele não menciona por dois motivos. O primeiro deles, vai até dezembro, então não é para sempre o prazo do Auxílio Brasil, é temporário e mais ainda, a população enxerga isso como sendo um movimento de compra de votos pelo Bolsonaro. Então, mesmo sendo algo bom do governo, o Bolsonaro ele lucra com isso de modo indireto. Como que o Bolsonaro lucra com o Auxílio Brasil turbinado? Com uma perspectiva de melhora da economia, melhora na vida das pessoas, redução da rejeição do Bolsonaro e uma transferência para o... Estão explodindo a panela de pressão aqui em casa. E uma conversão depois pela redução da rejeição, a economia está melhorando, em votos para ele. E só, mas ele diretamente não pode lucrar, porque se ele falar isso, ele vai expor o Auxílio Brasil temporário e ele não vai fazer isso e o Lula possivelmente vai bater nesse ponto também. Agora, tem algumas questões que são sensíveis para o Lula, como a corrupção. Obviamente, esse assunto vai ser comentado no Jornal Nacional. Lava Jato, Petrolão, Mensalão, toda essa história. Que para o Lula, sinceramente, é um assunto fácil de ser respondido. É igual perguntar para o Bolsonaro sobre golpe. O Lula está respondendo isso desde 2019. O Bolsonaro está falando de golpe já há muito tempo. Então essas perguntas mais manjadas para os candidatos, eles vão tirar de letra. E ao que tudo indica, caso essas perguntas acabem sendo colocadas na jogada, a revista Veja trouxe a estratégia do Lula, o Lula vai falar, olha, eu fui absolvido. Ou melhor dizendo, eu não fui condenado. Absolver, as provas foram anuladas, eu sou inocente. O Sérgio Moro, ele mostrou aí tudo o que aconteceu. O Deltan Dallagnol foi condenado do TCU. A ONU me absolveu. Então o Lula tem essa possibilidade toda. Caso o William Bonner acabe indo mais profundo, pegando mais pesado na pauta da corrupção, o Lula vai falar que ele não sabia sobre o Petrolão,
sobre o Petrolão e a Lava Jato, tudo isso, segundo informações da revista Veja. E outra, o Lula vai levar o Geraldo Alckmin para acompanhá-lo na Globo. E o Alckmin é alguém que tem bom trânsito com essas pessoas, então o ambiente para o Lula vai ser muito menos hostil, possivelmente, do que for com o Bolsonaro. Mas vamos observar e eu vejo que amanhã nós podemos ter o fim da campanha com o Lula destroçando o Bolsonaro.